Se você está procurando algum conteúdo para estudar sobre a CPA 10 e afiar o seu conhecimento para aqueles que já começaram a estudar e sente um pouco de dificuldade, você está no local certo. Porque aqui eu vou te explicar no detalhe. Não é possível que tu saia desse vídeo sem sequer ao menos entender um pouco do assunto que a gente está falando. Esse aqui é o primeiro episódio dessa série de vários vídeos que eu vou estar postando aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então bora lá! Questão na tela. Pausa o vídeo agora e tente resolver a questão sozinho. O Carlos fez um investimento em NTN-B com juros semestrais. Esse título possui vencimento em 8 anos. Com relação à incidência do imposto de renda, assinale a alternativa correta. Vamos discutir essa questão. Afinal de contas, o que é uma NTN-B? NTN-B, Notas do Tesouro Nacional Série B. Se na prova vier NTN-B ou Tesouro IPCA mais juros semestrais, é a mesma coisa. Então a gente já começa por aí. A NTN-B, ele é um tipo de título de renda fixa a longo prazo, igual a questão trouxe, né, sobre o investimento do Carlos. Dessa NTN-B, ela é uma NTN-B de 8 anos, ou seja, vão se passar 8 anos para ele conseguir resgatar o valor total que ele investiu. Tá? Só que a grande vantagem desse tipo de título é porque durante a cada 6 em 6 meses, né, semestralmente, ela te dá esses cupons que são uma parte desse valor do rendimento, né, para você poder gastar da maneira que quiser, né, pagar alguma conta, ou se não até mesmo pegar esse valor e reinvestir em outros tipos de títulos. Existe também uma semelhante, que é a NTN-B principal. Não pode ser confundida com a NTN-B e é bem fácil, né? A grande diferença entre as duas é que a NTN-B principal ela não tem cupons, ou seja, o valor do rendimento que tu vai resgatar vai ser apenas no final do período. Nesse caso, se fosse igual a questão aqui, está falando um período de 8 anos, apenas depois dos 8 anos, quando desse 8 anos, que você iria resgatar o valor do rendimento. Por que eu estou falando isso? A questão nem está falando sobre NTN-B principal, Jonathan. É importante vocês saberem a diferença, né? Para que, não necessariamente nessa questão, mas em outras questões, né? A questão ela possa vir a trazer um conhecimento de quem está fazendo para saber identificar qual é qual, tá? Ela é um tipo de título de renda fixa e ela é atrelada à inflação. Quando vocês ouvirem a palavra IPCA, ele é a mesma coisa que inflação, né? O índice principal oficial do governo da inflação. Isso a gente vê em outras questões, eu vou explanar mais em outras questões, mas toda vida que vocês virem na questão IPCA, ela está falando da inflação, a questão está falando da inflação. Pessoas que querem se proteger da inflação, que não querem perder o poder de compra, acabam comprando NTN-B, porque no caso aqui de Carlos, quando ele for receber, aqui não fala o valor dos juros, né? Mas quando ele for receber após esses 8 anos, ele vai receber, um exemplo, 3% mais a inflação. Se a inflação daquele ano for de 10%, Carlos vai receber 13%. A questão ela traz sobre como é que vai funcionar a tributação do imposto de renda. Como eu sei que NTN-B é um título de renda fixa e de longo prazo, eu vou seguir a tabela regressiva do governo, né, para eu poder saber qual é a porcentagem. Mas afinal de contas, o que é renda fixa e renda variável? Os ativos de renda fixa são classificados como geralmente uma boa liquidez, um baixo risco em comparação aos ativos de renda variável. Eu não estou dizendo que eles não têm riscos, eu estou dizendo que ele tem menos riscos do que um ativo de renda variável. Ativos esses que são a LCI, LCA, CDB, todos esses são produtos de investimento classificados na renda fixa, incluindo também o NTN-B, né, que é o que a questão trouxe para a gente. Todos os títulos que o governo emite são classificados como ativos de renda fixa. A renda variável já são ações, criptomoedas, o Bitcoin, né, é um exemplo disso. Só que aí existe uma grande pegadinha. Vamos lá as questões. Letra A. Terá uma tributação de 15% no vencimento
e também de 15% em todos os cupons. Tá errado. Por quê? Ela terá uma tributação de 15% sim, tá? No vencimento, mas ela não terá uma tributação de 15% em todos os cupons. Por quê? Porque os cupons você não vai receber no final. Os cupons você vai receber semestralmente. Então, conforme você for recebendo, ele vai acompanhar a tabela regressiva. O que é a tabela regressiva? A tabela regressiva é uma forma de o governo ele calcular a alíquota do imposto de renda, a porcentagem, o pedaço e a fatia do bolo que é do governo. Os títulos e os produtos de investimento têm diversas características, sendo eles de renda fixa, renda variável, de curto, de longo prazo. Dependendo dessas características, o imposto de renda é calculado de forma diferente. No caso da renda fixa de longo prazo, a gente segue uma tabela, né? Como o próprio nome sugere, regressiva, ou seja, quanto maior o tempo daquele produto investido, menor vai ser a porcentagem do imposto de renda. Que no caso de Carlos, até 180 dias na tabela de longo prazo, que equivale ali seus 6 meses, ele irá pagar 22,50%. De 181 dias até 360 dias, ele já vai pagar 20%. Agora, de 361 dias a 720 dias, ele vai pagar 17,5%. E mais do que 720 dias, ele vai estar pagando 15%. Os cupons desse título também vai seguir essa mesma ordem. Vamos ler aqui a letra B. Terá a tributação conforme a tabela regressiva nos cupons, certo? E de 15% no vencimento do título, por ser prazo superior a 2 anos. Certa resposta. Vamos ver a letra C. Terá a tributação de 22,5% no vencimento e também de 15% em todos os cupons. Está totalmente errada, porque ultrapassou os 2 anos. Após o vencimento, ele vai sofrer uma tributação de 15%. Tá? A tributação a respeito dos cupons, ele vai seguir a tabela regressiva. Aqui está errado, porque ela fala que é 15%. Vamos ver aqui na letra D. Terá uma tributação de 15% no vencimento e de 22% em cada um dos cupons. Também está errada, tá bom? Letra certa é a letra B. Jonathan, eu ainda não entendi. Como assim? Os cupons vão seguir a tabela regressiva? Igualmente eu falei, a tabela regressiva, né, dá a longo prazo, tá? É importante destacar isso. Ela vai até 720 dias, certo? Certo. E como a data de vencimento é de 8 anos, e eu vou receber meus cupons semestralmente, ou seja, 6 em 6 meses, ele vai acompanhar. No meu primeiro cupom, após 6 meses, qual vai ser a taxa de imposto de renda que vai ter sobre ele? Se eu for lá na minha tabela regressiva da de longo prazo, eu vou ver que até 180 dias a taxa de imposto é de 22,5%, porque 180 dias é o mesmo que 6 meses. Agora, já na segunda vez que eu vou receber meu cupom, a taxa de imposto de renda ela não vai ser mais de 22,5%, ela já vai ser de 20%, porque de 181 até 360 dias é 20%. Jonathan, agora eu entendi. Aquela parte que fala que os cupons acompanham a tabela regressiva, né? É por conta que a cada 6 em 6 meses, essa porcentagem ela é alterada. Exatamente. Essa porcentagem altera até 2 anos. Porque após 2 anos, será 15% até o final do vencimento, né, desse título, que é de 8 anos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida ou uma contribuição, vocês podem estar deixando aqui nos comentários. E é isso, até a próxima.